Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça do Rio condena Carlos Arthur Nussmann a 30 anos de prisão por corrupção. Polícia Federal reabre inquérito sobre o atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro. Ministério da Saúde afirma que vacina da Janssen só vai ter uma dose de reforço. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app. A Justiça Federal do Rio condenou o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, a 30 anos, 11 meses e 8 dias de prisão. O processo em que ele foi condenado investigou a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Vamos conversar com Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro, boa noite para você. Do que o ex-dirigente do COB é acusado, Pedro? Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Carlos Arthur Nussmann foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa. De acordo com as investigações, o ex-presidente do Comitê Brasileiro teria intermediado a negociação de apoio de integrantes do Comitê Olímpico Internacional, que garantiu o Rio como sede dos Jogos de 2016. Nussmann dirigiu o COB por 22 anos. Agora, ele já havia sido preso em 2017 pela Polícia Federal, junto do ex-diretor de operações do Comitê Rio 2016, Leonardo Griner. E agora os dois passaram a cumprir a pena em liberdade. Griner também foi condenado a 13 anos e 10 meses de prisão. Segundo a Justiça, o esquema também teve a participação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O juiz Marcelo Bretas estipulou mais uma pena ao ex-governador, agora de 10 anos e 8 meses. Bom, Sérgio Cabral permanece preso no complexo de Bangu, na zona oeste da cidade. Já Carlos Arthur Nussmann e Leonardo Griner poderão recorrer da decisão em liberdade. Em nota, a defesa de Nussmann afirmou que ele foi injustamente condenado e que acredita de que ele será inocentado no decorrer do processo. Salsi. Muito obrigada, Pedro, pelas suas informações. A Polícia Federal reabriu as investigações sobre o ataque sofrido pelo presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora durante a campanha eleitoral de 2018. A gente vai conversar agora com a Virgínia Nalon sobre este assunto. Virgínia, qual o objetivo desta medida? Oi, Salso, boa noite para você. A corporação quer saber quem financia a defesa do autor da agressão, o Adélio Bispo de Oliveira. A apuração foi retomada depois da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No último dia 3, a segunda sessão da Corte suspendeu uma liminar apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, que impediu o andamento das investigações. A entidade alega que o avanço da diligência sobre o advogado que defende Adélio viola o sigilo funcional do profissional. A investigação, que volta a correr na Polícia Federal, quer entender se o advogado atua na defesa de Adélio por interesse midiático, por causa da repercussão do caso, ou se está sendo pago para isso. A resposta vai ajudar a descobrir se existe ou não um mandante do atentado. Salsi. Obrigada, Virgínia, pelas informações. O Ministério da Saúde divulgou nota técnica agora à noite em que informa que pessoas vacinadas com imunizante da Janssen vão receber apenas uma dose de reforço. Agora a gente conversa com o Matheus Escavazini. Oi, Matheus. Boa noite, Salsi. O Ministério da Saúde recomendou que seja feita uma segunda aplicação com o mesmo imunizante em um intervalo mínimo de 2 meses. Ainda de acordo com o Ministério, esse intervalo pode chegar até 6 meses, dependendo do cenário epidemiológico do local e condições específicas da população que vai receber o imunizante da Janssen. A nota técnica modifica o que já havia sido anunciado na semana passada, de que seriam 2 doses de reforço. Salsi. Pelas informações, Matheus. Belém anunciou que vai ter carnaval no ano que vem. A gente vai conversar agora com Felipe Nobre, direto da capital paraense. Felipe, fala pra gente mais sobre esta decisão. Boa noite para você.
Boa noite, Salsi. A decisão da Prefeitura foi tomada após análise das condições sanitárias em Belém. Segundo as autoridades, os índices que monitoram a Covid estão sob controle. A medida foi apresentada durante reunião da Prefeitura com os dirigentes das agremiações carnavalescas na tarde desta quinta-feira. 80% da população vacinável já tomou as 2 doses por aqui. A cidade tem uma pessoa internada em enfermaria e nenhuma em UTI. Caso o número de mortes suba, a Prefeitura disse que pode cancelar a festa. Apesar da decisão de Belém, 3 cidades daqui do estado já decidiram que não vão liberar o carnaval: Itaituba, Curuçá e Santarém. Salsi. É um assunto que levanta muita discussão. Obrigada, Felipe. A Bahia vai exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 no transporte público intermunicipal. Agora a gente fala com a Juliana Tourinho para saber a partir de quando esta medida começa a valer. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A determinação do governo do estado da Bahia obriga os passageiros do transporte intermunicipal a apresentar o comprovante de vacinação com as 2 doses. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado e entra em vigor a partir do dia 10 de dezembro. O regulamento também exige comprovante de imunização da dose de reforço para as pessoas que estão na data de tomar a 3ª dose. Apenas as crianças ficam isentas dessa obrigatoriedade. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, mais de 3 milhões de baianos ainda não tomaram a 2ª dose ou estão com a dose de reforço atrasada. Salsi. Obrigada pelas informações, Juliana. A cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, não registra mortes por Covid-19 há 2 dias. A gente vai conversar com a Beatriz Frenner, que tem os detalhes de Curitiba. Beatriz, boa noite. Boa noite, Salsi, para você e para todos. A notícia chama atenção porque Foz do Iguaçu é uma cidade turística e que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai. Por isso costuma ter um movimento grande de pessoas. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde do município confirmou 11 novos casos da doença. A demanda por leitos hospitalares também baixou. Das 80 vagas de UTI, 18 estão sendo ocupadas. Já nas enfermarias, são 12 pacientes internados. O índice de vacinação em Foz do Iguaçu é considerado alto. 70% dos moradores já completaram a imunização. Salsi. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. Um novo estudo revelou que as chances de alguém morrer ou ser hospitalizado na segunda infecção de Covid-19 é 90% menor que na primeira. A pesquisa foi publicada na New England Journal of Medicine, uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo. Cerca de 350 mil moradores do Catar foram analisados. Pessoas vacinadas não fizeram parte desta observação e, de acordo com os cientistas, os casos de reinfecção, além de raros, costumam ter sintomas mais leves. A Frente Nacional dos Prefeitos quer a vacinação imediata de crianças de 5 a 11 anos, posição que foi defendida nesta quinta-feira em Florianópolis. O Luan Wozniak tem as informações. Luan. Boa noite, Salsi. A ideia de imunizar as crianças imediatamente foi apresentada durante a reunião geral na Frente Nacional dos Prefeitos. Mais de 2.500 municípios que são filiados ao Consórcio Nacional de Saúde assinam o pedido, que se baseia num estudo técnico feito pela epidemiologista Carla Domingues. Ela coordenou o Programa Nacional de Imunizações por 8 anos. E alerta que a mortalidade de crianças no Brasil é 4 vezes maior que a dos Estados Unidos e 8 vezes maior na comparação com o Reino Unido. Por isso, os prefeitos pedem que o esquema vacinal seja liberado o quanto antes para quem tem entre 5 e 11 anos de idade. Salsi. Obrigada, Luan. A União Europeia recomendou a autorização da entrada de vacinados com a Coronavac a partir de 10 de janeiro. O bloco orientou os países membros a aceitarem comprovantes de qualquer vacina aprovada pela Organização Mundial da Saúde. As novas diretrizes também determinam um prazo de validade de 9 meses para a vacinação contra a Covid. Se o período já tiver passado, será necessário tomar uma dose de reforço do imunizante.
O Congresso Nacional pediu agora à noite que o STF reverta a medida que suspendeu a execução das emendas de relator. Voltamos a conversar com Matheus Scavazini, direto de Brasília. Matheus. Salsi, o documento enviado à ministra do Supremo, Rosa Weber, foi assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Os congressistas pedem a volta da execução das emendas de relator para evitar prejuízos que eles consideram irreparáveis à execução de políticas públicas importantes para a sociedade brasileira. A ministra Rosa Weber suspendeu a execução das emendas conhecidas como orçamento secreto. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma ótima noite para você. Olha, nos Estados Unidos, as viagens aéreas começam a retomar o fluxo de antes da pandemia. Nesta quarta-feira, véspera de um dos principais feriados do país, o número de passageiros nos aeroportos ultrapassou os 2.300.000. É isso mesmo. Vamos saber o quanto isso representa com a correspondente Luciana Camargo. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite, Salsi. Para se ter uma ideia, de acordo com os dados publicados nesta quinta-feira, a quantidade quase atingiu a marca de 2019, ano de maior movimentação nos aeroportos norte-americanos na história. Há 2 anos, quando ainda não existia coronavírus, 2.600.000 pessoas viajaram na véspera do feriado. Cerca de 20 milhões de viajantes são esperados nos aeroportos dos Estados Unidos nos 10 dias que têm relação com o feriado. Isso representa quase 80% da circulação de 2019. Um excelente sinal para o setor de transportes aéreos, um dos mais afetados pela crise sanitária. A movimentação foi tão grande que causou longas filas e diversos voos atrasados. Salsi. Obrigada, Luciana. Um relatório das Nações Unidas apontou que as mulheres ficaram mais vulneráveis a abusos durante a pandemia. 45% das mulheres pesquisadas relataram ter sofrido ou conhecem alguém que sofreu violência verbal ou física. O estudo feito em 13 países também revelou que 25% delas acreditam que os abusos se tornaram mais frequentes dentro de casa por causa do isolamento social. A Alemanha atingiu nesta quinta-feira a marca de 100 mil mortos pela Covid. E Portugal retomou algumas medidas contra a doença, entre elas o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. A pandemia preocupa o continente europeu, principalmente pelo impacto entre os não vacinados. A presidente da União Europeia faz um apelo. Precisamos convencer mais pessoas a se vacinarem. Ursula von der Leyen ressalta que 1/4 da população adulta do bloco ainda não se imunizou. No momento, a Europa é a região mais afetada pela pandemia em todo o mundo. O governo alemão alerta para a superlotação dos hospitais e não descarta a possibilidade de tornar obrigatória a vacinação. O país atingiu a triste marca dos 100 mil mortos por Covid-19 em um dia, com mais de 75 mil casos, um recorde até agora. Já a Eslováquia começa um confinamento parcial depois de atingir pela primeira vez os 10 mil casos diários. O primeiro-ministro de Portugal anunciou estado de calamidade no país. Para entrar em bares, restaurantes e hotéis, será necessário apresentar o comprovante de vacinação. E as férias escolares serão maiores. 87% da população está vacinada. As máscaras em ambientes fechados voltam a ser obrigatórias. A Agência de Medicamentos aqui da Europa aprovou o uso da vacina da Pfizer em crianças entre 5 e 11 anos de idade para conter o avanço da pandemia no continente. O imunizante de fabricação americana será aplicado em 2 doses menores em comparação com as usadas em adultos. Os estudos revelaram que os benefícios superam os riscos nessa faixa etária. Seguimos nos destaques internacionais porque Tóquio liberou a entrada de grupos de até 8 pessoas nos restaurantes da capital japonesa. Então vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. A partir de quando entra em vigor esta medida?
Olá, Salsi. A partir de 1º de dezembro. Até então, só eram permitidos grupos de 4 pessoas no máximo. Os estabelecimentos devem ter um certificado que comprove as medidas contra a Covid-19. A ocupação nos hospitais e o nível de alerta são os menores desde o início da pandemia. Há 2 semanas que Tóquio registra menos de 30 casos por dia. 8 pacientes estão internados em estado grave. Mas com o início do inverno, os casos podem voltar a subir. E os especialistas não descartam a possibilidade de uma nova onda no país. Volto com você, Salsi. Tem que voltar aos poucos, né? Com cautela, Silvia. Muito obrigada pelas suas informações. A Advocacia Geral da União homenageou nesta quinta-feira 76 autoridades e personalidades com a medalha de honra ao mérito. Entre os homenageados estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, o ministro da Defesa, general Braga Neto, e o presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes. As medalhas foram entregues pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Ele destacou os serviços relevantes prestados pelos homenageados à instituição. Essa ordem é um reconhecimento a todas as autoridades do mundo público, do mundo privado, do Brasil, do exterior, que de certo modo contribuíram para a Advocacia Geral da União, para os seus trabalhos ou para a sua história. E agora o futebol no JR 24 horas, noite de confrontos entre paulistas e cearenses pelo Campeonato Brasileiro, com uma vitória para cada lado. Veja. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu Fortaleza e a noite foi do jovem Marcos Leonardo. Depois de um pênalti marcado com a ajuda do VAR, o garoto bateu no meio, mas Marcelo Boeck não defendeu. No final do jogo, Marcos Leonardo tabelou com Gabriel Pirani e fez mais um. Final, Santos 2, Fortaleza 0. O time paulista se afasta da zona do rebaixamento. O tricolor cearense continua em 5º lugar. Na Arena Castelão, o Ceará enfrentou o Corinthians e saiu na frente logo no início. Vina arriscou de fora da área e abriu o placar. O empate do Corinthians veio no segundo tempo com um belo gol de Roger Guedes. Mas 3 minutos depois, Ione Gonzalez, que já jogou no Corinthians, colocou o time da casa na frente de novo. Final, Ceará em 8º na tabela 2, Corinthians 4º colocado 1. E um símbolo do futebol feminino se despediu da seleção brasileira agora à noite. A meio-campo, Formiga entrou em campo pela última vez com a amarelinha nesta quinta-feira. E aos 43 anos, 26 deles com a camisa do Brasil. A seleção venceu a Índia por 6-1. Formiga é a única atleta do mundo que disputou 7 Copas do Mundo e 7 Olimpíadas. Bela trajetória, né? Da craque. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil. Às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.